Hoje nós estamos encerrando essa série de mensagens Vida Simples, e baseada na carta de Tiago, e também no escrito em que Salomão diz que Deus nos fez pessoas simples, mas que nós complicamos tudo. Tiago tem em mente enviar essa carta primeiramente para os irmãos que, por causa da perseguição, naquela época dizer que era cristão estava atraindo a perseguição do Império Romano, e esses irmãos, então, por causa dessa perseguição, eles fugiram para outras cidades, outras nações, para que não viesse pagar com a vida o fato de crer em Jesus. E Tiago então escreve essa carta para esses irmãos que estão refugiados em outros lugares. Esses irmãos estão passando por grande dificuldade de adaptação nesses novos lugares, porque eles têm algumas barreiras que eles precisam vencer. Dentre elas tem a barreira da língua. Eles estão em uma outra nação que fala uma outra língua e tem essa dificuldade de comunicar. Mas eles também têm dificuldade de conseguir emprego, porque eles estão vendo um tempo em que a maior parte dos empregos você só poderia conseguir se adorasse o Deus do dono daquela empresa. Então eles teriam que abrir mão das suas próprias convicções. E eles então agora começam a pensar: a gente permanece fiel a Jesus e morre de fome, ou a gente nega Jesus e arruma emprego? E eles então começam a ter também problemas de relacionamento entre eles. E aí Tiago, ao escrever sua carta, ele vem dizendo assim: a vida simples, ela é caracterizada por relacionamentos simples. Vocês podem evitar de ter muitos problemas entre vocês se vocês decidirem viver a fé em comunidade de uma maneira simples e que não cause maiores transtornos e problemas. Há um frei chamado João da Cruz, ele viveu no século XVI, e ele dizia essa frase: a alma virtuosa que está só é como a brasa que está só. Em vez de esquentar, ela tornar-se-á cada vez mais fria. Você já ouviu essa frase com outras palavras, não já? Que a brasa fora do braseiro ela esfria. Já ouviu esse tipo de coisa? Quem disse isso primeiro foi esse frei João da Cruz. Ele foi frei aí no século XVI. Por que eu estou trazendo esse pensamento? Porque Tiago vem defender essa ideia dizendo que nós podemos sim ter fé em Jesus, mas a gente tem que entender que nós precisamos necessariamente viver em relacionamentos uns com os outros. A fé, ela não pode ser experimentada tão somente no âmbito pessoal, particular, só aí. Ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser vivenciada em comunidade. É aquela ideia da gente estar sempre juntos, porque sozinhos a gente pode não aguentar sobreviver às dificuldades, às lutas que a vida propõe. Você pode tentar ser crente em casa. Eu não quero mais saber de igreja. Tem gente que pensa isso, não é? Eu vou ser crente em casa. Você deve ser crente em casa, não é? Lógico, em todo lugar a gente deve ser cristão. Mas não limite a sua fé em Jesus, a sua experiência de vida cristã a apenas as experiências pessoais. Elas precisam ser compartilhadas, vivenciadas em comunidade, para que um e o outro possa assim se fortalecer na fé. Vamos ver o que Tiago diz a respeito dessa vida em comunidade? Tiago capítulo 5, o versículo 13 em diante, ele diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo e ele ore. Há alguém que se sente feliz e ele cante louvores. Então, entre vocês há alguém que está doente e ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado.
Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Observe que Tiago ele vai tratar dessa vida em comunidade. Como que é simples na perspectiva de Tiago. E eu vejo essa simplicidade em alguns passos. O primeiro é exercite a empatia. O que é ser empático com alguém? O que é exercer empatia? É se colocar no lugar do outro. No mundo onde nós somos cada vez mais treinados a pensar só na gente, a Bíblia nos estimula a pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo, né? A gente precisa cuidar mais dos outros. O texto diz assim, está entre vocês alguém doente? Procure saber, conheça. Está entre vocês alguém feliz? Saiba, se importe. Está alguém doente? Chame os presbíteros para que orem por ele. A ideia aqui é interaja com as pessoas as quais Deus colocou ao seu lado. Importe-se com as pessoas. Às vezes, para saber se alguém está feliz, ou triste, ou doente, basta um pouco de convivência. Ao olhar para a pessoa, você já sabe se ela está feliz ou se ela está triste. É ou não é? Você não tem pessoas assim próximas de você que não precisa nem falar nada, só de olhar você já sabe? Como que a gente vai desenvolver isso se a gente não viver em comunidade? Se eu não conviver com você, como é que eu vou saber se está tudo bem com você? E tem uma outra coisa, a gente só abre o nosso coração e a nossa vida para pessoas que estão andando com a gente, estão caminhando com a gente. Ninguém abre o coração e a vida para alguém desconhecido. Não, a Bíblia está nos dizendo que nós devemos viver de forma tão próxima, que se tiver alguém triste, ou alegre, ou doente, que um se importe com o outro. A ideia aqui não é você ficar cobrando que as pessoas façam isso por você. Porque aí a gente confunde muito duas palavras que soam muito parecidas. Uma é comunhão e a outra é comunismo. Comunhão, segundo a Bíblia, é compartilhar tudo que eu tenho e tudo que eu sou com os outros, com um detalhe, sem esperar retorno. É quando eu vou em direção às pessoas para abençoá-las, para ajudá-las, mas sem esperar que elas façam o mesmo por mim. Isso é o que a Bíblia chama de comunhão, é o que o Tiago está nos estimulando a fazer aqui. Mas às vezes a gente confunde isso com comunismo. E comunismo ele diz o contrário de comunhão. Enquanto comunhão diz assim, tudo que é meu é seu, comunismo diz assim, tudo que é seu é meu. Essa é a diferença. E a Bíblia não está nos estimulando ao comunismo, esperar que os outros façam por nós aquilo que nós deveríamos estar fazendo por eles. Não, a Bíblia está nos estimulando a nos importar uns com os outros, mas a partir de mim, eu ir em direção às pessoas. Não é eu ficar sentado, o pastor só está falando isso, mas ninguém nessa igreja liga para mim. Isso é comunismo, querido. O que a Bíblia está nos estimulando é a comunhão. Eu vou em busca de ter relacionamento com as pessoas. Eu vou sair da minha zona de conforto. Eu vou em busca de relacionamento. Eu me disponho a ser bênção na vida das pessoas. Não é o contrário. Eu vou ficar aqui esperando para ver se alguém vai aprender essa lição e vai me procurar. Isso é comunismo. A Bíblia em nenhum momento e em nenhum lugar ensina que a gente deve ser comunista. A Bíblia ensina que nós devemos ter comunhão. Amém? É difícil, mas essa é a grande verdade. Glória a Deus por isso. Mas nós temos
Aqui a opinião do Paulo Tournier. Olha o que ele diz. Leia comigo. Existem duas coisas que não podemos fazer sozinhos. Uma é casar. E a outra... Você concorda com ele? É possível casar sozinho? Não dá, né? Tem jeito. Chega no cartório, eu vim marcar meu casamento. Com quem, filho? Comigo mesmo. Eu me amo tanto que eu quero casar comigo. Você já viu alguém fazendo isso? Não, né? Porque não tem jeito. Como é que você vai casar com você mesmo? Não tem jeito. Agora ele está dizendo que a mesma coisa se aplica ao ser cristão. É impossível ser cristão sozinho. É impossível praticar os ensinos de Jesus sozinho. Pense em qualquer ensino que Jesus traz na sua palavra. Veja se isso é possível praticar sozinho. Ele diz: amai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, né? Sejam suporte uns dos outros, suportai-vos uns aos outros, aconselhai-vos mutuamente. Como que você vai fazer isso sozinho? Essas coisas não existem. Como que você vai praticar a comunhão sozinho? Eu vou dividir o que eu tenho comigo mesmo. Olha que pensa, né? É possível isso? Não. Levai os fardos uns dos outros. Como que eu vou fazer isso sozinho? Eu preciso de você e você precisa de mim. Há uma interdependência aqui. É um dando suporte para o outro. Exercite a empatia. Amém? Seja empático. Se importe com as pessoas. O segundo ponto é: pratique o perdão. E ali Tiago diz assim: é simples. Para viver em comunidade é incrível. Tem pessoas que às vezes vêm para a igreja e ela cria uma expectativa de que aqui as pessoas não erram. Até por isso a gente deixa muito claro que esse é um lugar que é proibido um tipo de gente. Qual que é o tipo de gente que é proibido aqui? Pessoas perfeitas. Pessoas perfeitas. Se você se acha perfeito, sinto informar, mas esse você vai ter que procurar um outro lugar. Porque a começar do pastor dessa igreja, meu amigo, é duro. É tudo gente imperfeita. Sabe? Tudo gente precisa consertar. Tem uns pecadores aqui que eu vou falar com você, que é brabo o negócio. Eles melhoram um pouquinho, dão umas recaídas, melhora de novo. Esse sobe e desce constantemente. Aqui a Betânia é cheia de gente assim. Na verdade, eu não conheci nenhum que não fosse assim. A começar pelo pastor. Não conte isso para ele. Aqui só tem gente imperfeita. E isso é bom, mas isso é ruim. É bom porque aqui tem espaço para você. Porque se você é imperfeito, então aqui é seu lugar. Isso é bom. Mas é ruim porque você está convivendo com pessoas imperfeitas. Isso significa que elas vão errar com você. Ou que você vai errar com elas. Pode acontecer isso a qualquer momento. E isso vai acontecer. E isso acontece. Não é algo, não é um discurso vazio. Não, isso de fato acontece. Então, se você não se permite errar com as pessoas ou que as pessoas errem com você, você está no lugar errado. Mas a igreja, ela é um lugar onde as pessoas não são perfeitas. Mas imagina, a esposa do pastor fez isso? Pois é, e eu convivo com ela. Com você foi só um minuto. Agora vai conviver. Você vai ver só. Não é tão santa quanto parece. Oh, meu Deus, eu acho que eu vou apanhar em casa. Mas tudo bem. A questão é, nem ela nem eu. Aí junta dois, meia boca, o que vira esse negócio? O que eu estou dizendo para você é, não crie expectativa sobre as pessoas aqui, além do que se deve. Ninguém aqui vai superar suas expectativas. Pelo contrário, pode frustrar. A gente pensa um negócio, a pessoa vai lá e faz o contrário. Eu falo, mas como que pode um negócio desse? Está no lugar certo. Mas aqui, pratique o perdão de forma simples. É quando o Tiago vem nos mostrando que, assim, que a gente deve ter uma fé que nos leva a ter esse reconhecimento de que os outros são imperfeitos, mas que nós também o somos. E a gente ter paciência em lidar com isso e saber como lidar com isso. Entre vocês,
existem pessoas que cometem pecados, confessem uns aos outros, e assim sejam perdoados seus pecados. Simples. Essa é a maneira que Tiago apresenta de tratar dos pecados, tratar dos erros que a gente comete. Às vezes é mais fácil lidar com o pecado que a gente comete contra Deus, porque aí a gente pede, já sabe o que fazer, pede perdão a Deus e resolveu o problema. O problema é quando as pessoas erram com a gente, o pecado delas contra a gente, ou o nosso pecado contra elas. Porque as pessoas, assim como nós, não têm um coração muito fácil para perdoar. E Tiago, então, ele vem, vamos simplificar as coisas. A partir de hoje, faça o seguinte: toda vez que você errar com alguém, ao invés de ficar resmungando e tentando justificar o seu erro, aproxime-se da pessoa e diga assim: querido, eu errei, você me perdoa? Tira essa máscara de perfeição que você tem. Seja simples. Quando você tiver consciência de que você errou com alguém, aproxime dessa pessoa. Por mais vergonha que você tenha, e é bom que tenha mesmo, isso significa que você está aprendendo, que você é uma pessoa madura. Mas se aproxime dela e diga: eu errei. Seja humilde e reconheça o seu erro, dizendo: eu errei, você me perdoa? E olha que eu estou falando você que me perdoa, não é desculpa não, tá? Porque parece igual, mas não é. Desculpa, eu estou dando uma justificativa furada para o erro que eu fiz. Isso é uma desculpa, estou dando uma desculpa. Agora, perdão não, eu reconheço que eu errei, você me perdoa? Simples, não é? Mas às vezes a gente erra contra alguém, e ao invés da gente fazer isso, a gente começa a racionalizar o nosso problema. E a gente pensa assim: tudo bem, eu errei com o Luizinho, mas também quem mandou ele falar aquilo? Você viu? Ele também falou aquilo. Olha, e não é de hoje, porque há dias que o Luizinho vem falando isso, vem me magoando. Eu também não aguentei. Eu fui segurando, quando eu vi eu arrebentei. A gente começa a racionalizar o nosso pecado. A gente quer diminuir o nosso pecado, deixando em evidência o erro do outro. Tiago não está dizendo isso. Falou: para com esse negócio. Ao invés de ficar racionalizando o seu erro, está dizendo: eu fiz isso pelo Luizinho, e o Luizinho cuspiu no prato. Eu estou desviando a sua atenção do meu erro. Faz isso não, querido. E sabe qual que é o próximo passo quando a gente faz isso? Quando a gente erra e a gente não assume o nosso erro, não pede perdão, a gente começa a justificar o nosso erro, apontando o erro do outro, mas daqui a pouco eu estou espalhando fofoca, porque eu quero diminuir a imagem do outro. Eu quero que todo mundo comece a olhar para ele como sendo a pior pessoa do mundo, para que ele não olhe para os meus defeitos. O fofoqueiro é mestre em fazer isso. Ele gosta de deixar em evidência os defeitos dos outros para mostrar o dele. O dele está tão na cara, que ele então tem que fazer muito barulho apontando para o erro dos outros. Aí aquilo que era simples, a gente complica, porque esse tipo de atitude deixa o ambiente da família da fé hostil e cheio de inimizades. E daqui a pouco, você que não está sabendo de nada, começa a ter que tomar partido. Mas você é a favor de quem? A pessoa arruma a encrenca dela, e ela vem e joga aquele monte de lixo em você, e ainda diz assim: você tem que tomar partido. Ou você está com ela ou está comigo. Desse jeito não simplifica nada. Desse jeito a fé não é vivenciada de forma simples em nenhum momento. O que a Bíblia está nos ensinando aqui é: quando você errar, seja honesto. Toma cuidado com essas atitudes, porque isso daí não vai simplificar a nossa fé, não vai tornar a vida mais tranquila. O bem-estar da comunidade, da família da fé, da igreja que nós participamos, depende de atitudes simples. Quando eu erro, eu peço perdão. Você me perdoa? Eu errei com você. Desculpa não, perdão. Me perdoe. Eu falei com você. Simples assim, fácil de resolver. Mas tem um terceiro e último aqui.
Oriente com amor. Essa é uma outra dica de Tiago para a gente ter uma vida em comunidade saudável, para a gente viver a fé de maneira simples entre nós. Ele diz assim: além de reconhecer os seus erros e pedir perdão, agora, quando você perceber que quem errou foi a pessoa que errou contra você, então você deve orientá-la em amor. O Tiago fala isso no versículo 19 e 20, quando ele diz assim: meus irmãos, se alguns de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Tiago está dizendo assim: você conhece algum irmão que está pisando na bola, que está fazendo coisa errada? Ao invés de ir contar isso para outra pessoa, vai adiantar? Não, isso só vai piorar a vida, a nossa vida como família da fé. Isso não vai produzir união, vai produzir inimizade. Nós só teremos uma igreja madura, gostosa da gente estar junto, a partir do momento que a gente respeitar esses conselhos simples de Tiago, de se colocar no lugar do outro, de pedir perdão quando a gente erra, e de abordar a pessoa quando ela erra com a gente, mas de forma particular e em amor. Eu tenho uma relação com você que é mais forte do que com a minha própria família de sangue, porque nós estaremos no céu para toda a eternidade como irmãos e irmãs na fé em Jesus. Não é maravilhoso? Isso para nós está saindo free, de grátis. Todavia a Bíblia diz que para isso se tornar possível, Jesus teve que morrer numa cruz. E a morte dele foi exatamente para que eu pudesse me tornar filho de Deus, ter os meus pecados perdoados e ser recebido por Deus como filho. Ele pagou um alto preço, o maior preço que alguém poderia pagar. Mas ele morre naquela cruz, não como um louco qualquer, ou um mártir por uma causa. Não, ele morre como Deus feito homem. E paga o preço maior que nós poderíamos pagar. O sofrimento dele é muito além, acima do que a gente possa compreender. Mas ele morre. Como homem tinha medo de morrer. Na noite em que morreu, ele chegou a dizer ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Passa de mim esse sofrimento. Mas antes de ouvir a resposta do Pai, ele diz: não. Porque se eu não passar por isso, o Ronaldo não vai ter chance, o João não vai ter chance, Mateus não vai ter chance. Então não seja como eu quero, mas seja como deve ser, como o Senhor quer. E ele morre. E eu já tentei entender por que ele me amou tanto. Eu não consegui encontrar nada que justificasse ele ter me amado tanto. Ele simplesmente resolveu me amar. Então eu simplesmente resolvo aceitar. Porque eu não consigo entender por que ele me amou tanto. Ele me amou, amou você, e dá a mim e a você a oportunidade de nos reconciliar com Deus e nos tornar família da fé. Se Jesus Cristo deu a própria vida para que eu e você pudéssemos viver como família, será que a gente não pode perdoar uns aos outros e pedir perdão quando errarmos? E nos colocar no lugar uns dos outros e levar os fardos uns dos outros e nos apoiarmos e ser bênção na vida de uns dos outros? Será que é tão difícil isso? Quando Cristo deu própria vida, nós não poderíamos abrir mão do nosso egoísmo e ir em direção às pessoas? Será que é tão difícil? Nós somos desafiados a ir em direção aos outros, a nos importar. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: você já olhou ao seu redor hoje, se existe alguém passando por um momento difícil? Aqui mesmo.
Na família da fé, você conhece alguém que esteja passando uma dificuldade? Você se importa? Há algo que possa ser feito? Há uma palavra que possa ser dita? Há alguém lutando com a saúde? Há alguém passando por dificuldade? Há alguém sofrendo? Será que você pode fazer alguma coisa? Mas a segunda pergunta existe aqui alguém que você precisa pedir perdão? Existe na igreja hoje alguém que você sabe que você errou contra essa pessoa e você ainda não a procurou pedindo perdão, sem desculpas? E a terceira e última pergunta: existe aqui alguém, ou na sua vida, alguém que está errando com você? E pode ser que ele nem saiba. Aí na sua cabeça fala assim: sabe. Sabe. É porque na nossa cabeça é assim, entendeu? Às vezes a pessoa está fazendo sem saber. Como você nunca fala, ela continua fazendo. Entendeu, gente? Simples. Viva a sua fé em comunidade, em família, de maneira simples. Errou, pede perdão. Errar com você, vai lá e perdoa. E se coloque no lugar uns dos outros. E Deus nos abençoe.